2015 foi um ano desafiador, marcado por forte instabilidade econômica e política. Um cenário bastante negativo, mas que também deixa muitas lições. No ano administrado pela Operação Lava Jato, não faltaram presidentes suspeitos de envolvimento em esquemas denunciados por corrupção. O Brasil registrou uma proposta de déficit de orçamento para 2016 de mais de 30 bilhões de reais. Perdeu o selo de bom pagador, um grau de investimento conquistado em abril de 2008. A taxa de desemprego chegou a 8,7% no trimestre encerrado em agosto, o maior percentual desde 2012. Os resultados ruins passam ainda pelo déficit nas contas públicas, queda do Produto Interno Bruto, o desaquecimento da economia chinesa, o que pode atrapalhar ainda mais as exportações brasileiras, baixa na cotação das commodities após anos de bonança. E nesse cenário, a assustadora disparada do dólar rompendo a casa dos R$4. 2 crises hídricas em um mesmo ano. Prejuízos de milhões para dezenas de municípios, principalmente no agronegócio. E para completar, um dos maiores desastres ambientais já ocorridos no Brasil. 2015 chega ao fim e os questionamentos são muitos. O que fazer para minimizar os impactos da recessão? Como deverá se desenhar o jogo político em Brasília? Como será a inserção da economia estadual nos cenários nacional e internacional em 2016? Qual será a nossa capacidade de investimento e crescimento? A situação será melhor que este ano? Para responder a essas perguntas com o propósito de informar e contribuir com a sociedade, o ES Brasil Debate traz dessa vez o tema Desafios e Oportunidades 2016. Renomados profissionais das áreas de economia e política farão uma avaliação sobre os fatos mais marcantes desse ano e as tendências para 2016 acerca do quadro macroeconômico brasileiro, a economia capixaba e a governança pública. Nosso desafio é produzir conhecimento que favoreça tanto o planejamento quanto a tomada de decisões estratégicas ao desenvolvimento do Espírito Santo. O diretor executivo da Next Editorial e editor executivo da revista ES Brasil, Mário Fernando de Souza, reafirmou o objetivo do evento de se consolidar como uma das principais vias de debate voltadas ao crescimento do Espírito Santo, um desafio que vem sendo construído desde 2009, quando teve início a série ES Brasil Debate. Pouco antes do início do debate realizado no dia 3 de dezembro de 2015, o secretário estadual de Planejamento e Economia destacou a importância de uma ampla discussão sobre assuntos estratégicos e também falou sobre grandes desafios para o Espírito Santo. É fundamental esse debate para que nós possamos entender melhor o que está acontecendo, antever as oportunidades, os desafios que nós teremos à frente e assim tomarmos decisões nas nossas famílias, nas nossas empresas, nos governos, decisões com bases sólidas na realidade. Crise hídrica, queda de arrecadação e agora um acidente ambiental sem precedentes. O que fazer para os municípios e o Estado vencerem esse período? O primeiro passo a fazer é estarmos ajustados, termos as nossas contas equilibradas, buscarmos o equilíbrio nas contas públicas. Quer dizer, nós do governo temos uma responsabilidade muito grande com a sociedade. E para que nós possamos continuar prestando os serviços que a população espera, educação, saúde, segurança, com regularidade, precisamos em primeiro lugar estarmos com as contas em dia. E o segundo passo a ser dado é trabalhar muito. Pode estar faltando dinheiro, mas as pessoas estão aqui, a nossa força de trabalho tem que estar à disposição da população para que nós possamos atravessar esse momento difícil, continuar prestando com qualidade os serviços que têm que ser prestados e podermos, na saída da crise, quando a economia voltar a crescer, poder avançar na prestação dos serviços para a população. A importância do evento foi reiterada pelo vice-presidente de operações da ArcelorMittal América Latina, Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira. Um debate é sempre importante para a gente chegar a algumas conclusões em conjuntos,
porque o que está acontecendo é que o mundo está em crise, o Brasil está em crise, é um momento de desafios extremamente elevados e 2016 continua sendo um ano de desafio e a gente precisa encontrar com muita sabedoria alternativas para se manter vivo e continuar respirando. E acho que esse debate pode engrandecer as partes envolvidas e a gente sair com algo a mais para melhorar a situação da sociedade. Jorge Luiz também fez uma avaliação sobre os desafios da siderurgia brasileira para os próximos anos. O mundo do aço hoje ele tem um excesso de capacidade de produção da ordem de 700 milhões de toneladas. Só para você ter uma ideia, nós produzimos aqui no município da Serra, na região da Grande Vitória, 7 milhões de toneladas, para ter diferença da dimensão desse excesso de capacidade. E com a crise do Brasil e a crise mundial, nós temos dois grandes problemas. Uma redução do consumo do Brasil, com a queda do crescimento do país, e uma invasão do aço chinês no mundo. E a maioria dos países do mundo estão buscando defesas comerciais e com isso a China está buscando oportunidade em todo lugar do planeta. E um dos lugares é a América do Sul e está, de certa forma, comprometendo e dificultando mais os negócios de siderurgia, por exemplo, no Brasil. Na avaliação da professora Arilda Teixeira, os problemas econômicos de 2015 se mantêm no próximo ano. Os fatos hoje mostram que não se fez nenhuma mudança necessária para que a recessão que nós estamos vivendo seja revertida, para que o equilíbrio da economia seja restaurado, a credibilidade da economia brasileira seja restaurada. Então 2016 permanece sendo um ano também de recessão, com o mesmo cenário negativo que nós estamos vivendo hoje. Arilda destacou ainda os prejuízos que os embates políticos que vêm se desenrolando em Brasília trazem para o país. O que está acontecendo no parlamento tem um reflexo na economia, porque está demonstrando que o parlamento e o próprio executivo não estão preocupados com os problemas do Brasil. Eles estão preocupados em defender as suas posições, o seu status quo. Enquanto eles estão nessa arena, nessa discussão, a economia do país está parada, os empregos não estão sendo gerados. Então eu vejo com muita preocupação o rumo que o cenário político está tomando, porque quem vai pagar essa conta é a economia. E a economia são os cidadãos, os contribuintes, os trabalhadores, os empresários, somos todos nós. E fechando a prévia deixada por nossos debatedores, o professor Arlindo Vilasque convidou a uma importante reflexão sobre o modelo de desenvolvimento atual e a necessidade de modificações estruturais na economia nacional. Nós estamos perplexos diante de um quadro político interno e também não podemos deixar de estar perplexos com uma situação internacional muito volátil. É sempre bom de lembrar que em 2015 a China virou uma bolha. É sempre bom nós lembrarmos que 2015 foi um ano de difícil negociação no âmbito da União Europeia com relação à situação da Grécia. Ou seja, nós estamos num quadro conturbado e eu diria um quadro de perplexidade. Se você olhar a volatilidade das moedas nesses últimos 3 anos, é uma coisa muito marcante. Isso implica, então, que um país como o Brasil precisaria ter maior coesão social e política para poder avançar um pouco mais. Lamentavelmente, nós não temos tido isso. 2013 e 2014, na minha opinião, foram perdidas algumas oportunidades de serem feitas mudanças estruturais na economia brasileira. Não podíamos mais continuar dependendo, por exemplo, da indústria automobilística. Lamentavelmente, 2015 não foi o ano dessa grande discussão da grande virada. Nós continuamos dependendo ainda de grandes empreiteiras, a maioria delas, inclusive, com diretores ou proprietários presos, o que implica que os investimentos estão paralisados no Brasil e nós não temos nenhuma discussão política mais ampla no sentido de qual é um novo modelo de desenvolvimento que nós queremos para o país. Será que nós vamos ter que continuar dependendo de investimentos públicos ou de estatais que só podem ser feitas por empreiteiras que estão todas elas envolvidas no Lava Jato?
Então, eu, por exemplo, defendo que se faça uma nova discussão no sentido de nós termos um novo processo de desenvolvimento calcado principalmente em pequenas e médias empresas, estas sim podendo ser nacionais, já que as grandes empresas brasileiras, as empresas mais dinâmicas, estão cada vez mais internacionalizadas. O brasileiro vai conseguir respirar em 2016? Olha, vai depender muito de qual brasileiro. Da forma como nós estamos nesse momento vendo, nós estamos diante de um quadro político muito instável no Brasil. Isso em nada ajuda o quadro econômico, que também está muito vulnerável diante das oscilações do mercado internacional. Então, nós não estamos com nenhum conjunto que nos permita ser otimistas. Mas, obviamente, eu também digo que ao brasileiro a alternativa ao otimismo não é o pessimismo, a alternativa ao otimismo aqui é a esperança. Você acabou de assistir à abertura do ES Brasil Debate Desafios e Oportunidades 2016. Confira as outras partes do evento, que foi uma descontraída e imperdível aula sobre a economia do mundo, do Brasil e do Espírito Santo.